Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e o tema desse episódio é: você não sabe de nada e quem acha que sabe de tudo não aprende nada novo. Olha só que frase coach maravilhosa. Mas basicamente a gente sabe que a área de tecnologia é uma loucura. A gente tem conteúdo novo, tecnologia nova, coisa nova todos os dias e é impossível que a gente saiba de tudo sobre algum assunto ou saiba um pouco sobre todos os assuntos. Então, por isso que mesmo que você seja um profissional generalista, um profissional que aprende um pouquinho de tudo, você precisa saber um pouco mais aprofundado sobre o range do que você quer aprender. É impossível, por exemplo, você saber desenvolver um pouquinho em todas as linguagens de programação. Não dá. Então, mesmo que você queira ser um programador generalista, você vai precisar selecionar 5, 6, 7 linguagens de programação para saber um pouquinho. Você não vai conseguir saber de tudo. E é impossível que você saiba de tudo sobre alguma linguagem de programação. Mesmo que você trabalhe há 15, 20 anos com Python, com Java ou com C, vai ter alguma coisa daquela linguagem de programação que vai faltar, que você não vai saber, que você nunca vai ter visto. Porque é muita coisa, é muito conteúdo, é muita gente produzindo biblioteca, fazendo modificação, criando coisas naquelas linguagens, naquelas tecnologias. E o mesmo serve para qualquer outra área de atuação dentro da tecnologia ou até mesmo dentro das áreas de atuação. Por exemplo, um advogado, ele nunca vai saber todas as leis, ele vai sempre precisar pesquisar alguma coisa sobre e é muito difícil que ele saiba absolutamente tudo sobre alguma lei, ele vai ter que sempre revisar alguma coisinha. E quanto ao aprendizado, né, a gente tem na área de tecnologia uma certa dificuldade quanto a pessoas que acham que são muito fodas, quando na realidade elas não são. E isso é normal, isso é comum, porque vai do humano, né? Tem um humano que é mais egocêntrico, tem um humano que é mais tranquilo, mais humilde, mas vai do humano. E a gente sempre tem que adiantar para essa pessoa e colocar ela na caixinha dela, colocar ela no lugar dela. E qual que é o lugar dela? O lugar dela é basicamente uma pessoa que sabe mais do que algumas, mas que sabe menos do que outras. Ele nunca vai ser o cara mais foda e também nunca vai ser o cara menos foda. Ele sempre vai estar no intermediário, né, da situação. E quanto ao aprendizado, a gente tem ali uma tabela, né, uma pirâmide, né, a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que é muito famosa, que diz a porcentagem, mais ou menos, de conteúdo que você consegue absorver dependendo do que você está fazendo. Então, por exemplo, se você está lendo algum livro técnico, se você está só lendo alguma informação, é muito provável que você só consiga absorver 10% daquele conteúdo. Quando a gente lê, a gente absorve só 10% do conteúdo que a gente leu. Muito vai para o lixo. Muitas vezes a gente está lendo com desatenção, ou está lendo pensando em outra coisa, ou está lendo aquilo ali, está entendendo, mas depois acontece alguma situação que você esquece. Então a leitura, ela é 10% do seu aprendizado, né? Você não absorve mais do que isso normalmente. E escutando, que é o que você está fazendo agora, é a segunda menos pior. A gente, escutando, absorve 20% das informações apenas. Então, se esse podcast tiver 8 minutos, se esse podcast tiver 10 minutos, você vai conseguir absorver 2 minutos dele só. Você vai conseguir abstrair só 20% do que eu estou falando para você. E isso é bem complicado quando a gente fala de estudos, né? Quando a gente fala de aprendizado. Porque muita coisa a gente aprende ouvindo, muita coisa a gente aprende lendo na área técnica. Então, você tem que ler 1, 2, 3 vezes. Por isso que é interessante que você coloque em prática a união das coisas. Então, não só a leitura, não só escutar, fazer algo a mais para te ajudar a absorver isso. Vendo, por exemplo, né, observando alguma coisa, então, aquele conteúdo, que é o que a gente tenta trazer aqui nos vídeos normais do Guia Anônima no YouTube, Discord. Outra parada que você pode fazer para absorver é fazer mesmo teste e verifique o que você acabou de assistir para você reforçar, para você absorver mais aquele conteúdo. E uma outra porcentagem que está ali na base da pirâmide, que é onde a gente mais consegue absorver conteúdo, é ensinando os outros. Quando a gente ensina alguém, a gente absorve cerca de 95% daquele conteúdo. E esse é um dos motivos de eu trazer conteúdo aqui no Guia Anônima. É por conseguir, ensinando vocês, por meio de vídeos ou por meio de cursos, absorver um conteúdo técnico que às vezes é difícil, como, por exemplo, um buffer overflow,
que pode ser um pouco mais complicado, né? Então, fazendo um vídeo sobre Buffer Overflow, eu consigo aprender sobre aquilo também. Mesmo que eu já tenha um entendimento base sobre aquele tema, eu consigo estar aprendendo aquilo também. Então, vamos supor aí que você está assistindo um vídeo técnico e você quer aumentar aquele nível de absorção de conteúdo. O que você pode fazer? Você pode ver e ouvir o vídeo tranquilamente. Você pode fazer anotações sobre aquele vídeo também para ler futuramente. Então, aí você já acabou de acrescentar duas coisas. A leitura, o ver e o ouvir, né? E a escrita também, que entra junto com a leitura. E, além disso tudo, você pode estar entrando nas comunidades do Guia Anônima para debater sobre aquele assunto e colocar isso em prática em alguma máquina de Capture the Flag. Assim, você vai conseguir aumentar muito mais o seu nível de absorção de um conteúdo técnico, isso que por muitas vezes é uma dificuldade para quem está estudando tecnologia, para quem está estudando desenvolvimento, para quem está estudando segurança da informação. Então, tenta colocar algumas coisinhas nesse meio termo aí, nesse meio tempo, nessa sua jornada de estudo, para fazer com que você consiga aprender mais, para fazer com que você consiga absorver mais, né? Algumas pessoas dizem que hacking é prática. Eu concordo por partes, mas não adianta você partir para a prática sem ter o conhecimento base, sem ter a teoria daquela prática. Então, não, no meu ponto de vista, o hacking não é só prática. O hacking é a união entre a prática, a teoria e a malandragem, a experiência, o feeling, né? Então, basicamente, o hacking para mim é isso, e a segurança da informação é a união entre a teoria e a prática. A gente tem que entender que esses dois mundos se completam e que você pode absorver esse conteúdo além do que assistindo um curso, além do que assistindo um vídeo. Você pode estar anotando, você pode estar debatendo, você pode estar praticando, o que é bastante importante para você reforçar aquele conteúdo que pode ser tão importante para você lá para frente. E quando a gente fala novamente de não saber de nada, isso é bastante importante para o nosso desenvolvimento, né? Porque quando a gente acha que sabe de tudo, a gente para de estudar aquele assunto. Então, não vou estudar Python não, já sei tudo. Então você para de buscar novas coisas, você para de buscar novos conhecimentos. E, às vezes, esses novos conhecimentos, eles vão facilitar alguma coisa que você já fazia de uma forma arcaica. Por exemplo, vamos supor aí que você precisa automatizar o envio de e-mails. Você faz isso com Python, desenvolve lá um automatizador de envio de e-mails com Python, beleza, e você para de estudar sobre aquilo. Só que existe uma biblioteca que faz aquilo 10 vezes mais rápido, com 10 vezes menos código e 10 vezes mais eficiência. Se você parar de estudar sobre aquilo, você nunca vai descobrir essa biblioteca. Se você continuar se aprofundando, você vai encontrar ela uma hora ou outra. Então, quando a gente para de estudar sobre um assunto, a gente acaba fazendo com que novas possibilidades daquele conhecimento não sejam exibidas para a gente. Por isso que de vez em quando eu faço cursos básicos de novo. Por isso que de vez em quando eu compro o curso de alguém, mesmo que seja introdutório, e eu refaço aquele conteúdo. Porque aquela pessoa, ela vai ter um outro ponto de vista, ela vai me apresentar novas ferramentas, ela vai me apresentar novas técnicas, que às vezes eu nunca nem vi aquilo na minha vida, às vezes eu vi e não entendi, e às vezes eu sei de tudo aquilo que aquele cara está falando, mas uma linha, um parágrafo do que ele comentou me ajuda a ter um insight, a ter uma ideia de resolver um problema que eu estou tendo. Por isso que às vezes aí, se você me segue no LinkedIn, você alguns meses atrás aí viu que eu fiz alguns cursos introdutórios, que eu fiz a certificação NSE e NSE2, por exemplo, e eu fiz com o objetivo de reforçar o meu conhecimento, né? Um objetivo de reciclagem. Então, hora ou outra, eu estou comprando o curso de alguém da área, mesmo que eu já saiba daquilo tudo, mesmo que eu já tenha um curso sobre aquele assunto, eu compro o curso da pessoa para entender um pouco mais sobre aquele assunto, entender o ponto de vista dela, entender divergentes opiniões sobre o mesmo tema. Isso é bastante importante. Então, mesmo que você já tenha estudado XSS, já tenha estudado SQL Injection, já tenha estudado PHP Injection, já tenha estudado essas técnicas, quando você tiver um tempinho, quando você não estiver tão atarefado estudando coisas novas, volta nesse tema e reforça esse conteúdo. Vai ser importante para você, tá? Vai ser interessante para o seu desenvolvimento, para a sua caminhada, para a sua jornada,
certo? Então sempre vai reforçando, porque não, você não sabe de tudo. Pelo contrário, a gente não sabe de nada. Eu não sei porcaria nenhuma, né? Eu sei pouquíssima coisa sobre segurança da informação, eu sei pouquíssima coisa sobre hacking. O que eu sei é o suficiente para eu conseguir fazer o meu trabalho bem feito, é o suficiente para eu compartilhar aqui com vocês no YouTube, mas eu posso garantir para vocês que se a gente for pegar o universo inteiro de informações sobre essas áreas, eu não sei 1%, certo? E a gente tem que ser bem realista, a gente tem que se colocar nesse lugar de saber que tem muita coisa por aí que a gente não faz ideia que existe. E isso é normal, por isso que existem especialidades para tudo, né? Mesmo que você queira ser um generalista, você não vai saber de tudo, e se você quiser ser um especialista, você também não vai saber de tudo, mas você vai saber um pouco mais sobre aquele assunto do que uma outra pessoa que não tem aquela especialidade. Perfeito? Então, basicamente, eu espero aí ter te ajudado de alguma forma, esse toque aí, esse conteúdo quase coach, que eu espero que você não identifique isso como coach, mas tudo bem. E pra gente finalizar, queria pedir para você se inscrever aqui se você não é inscrito, deixar o like nesse Ctrl+Shift+N e compartilhar esse vídeo no seu grupo de estudos com seus amigos que tem essa mesma dificuldade de estudar, que tem essa mesma problematização em absorver conteúdo. E eu também queria te convidar a dar uma olhada aí na descrição desse vídeo. Se você, novamente, está em outra plataforma, dá uma olhadinha no nosso YouTube, porque nessa descrição a gente tem os nossos cursos de segurança da informação, Python para hackers, redes para segurança da informação e 25 ferramentas para pentest. E em breve aí a gente vai estar anunciando coisas novas aqui para o Guia Anônima, certo? Então é isso, pessoal. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.